por poder trazer uma mensagem para os queridos irmãos, porque um dia aprendi na palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo de número 16, alegre-se sempre. 17, ore incessantemente. E no 18, em tudo dei glórias a Deus. E eu aprendi isso porque um dia o Senhor colocou em meu caminho alguns mestres, mesmo em locais que pareciam inusitados, num campo de futebol, num vagão de trem, numa praça, pessoas vieram falar desta palavra que salva, que cura, que transforma a vida do homem. E eu pude ir aprendendo, vir a aprender cada dia mais um pouco desta palavra, porque hoje, dentro, né, do proposto para esse mês de setembro, nós iremos falar sobre os cinco ministérios, né? 5 ministérios em que o apóstolo Paulo, né, o apóstolo chamado dos gentios, né, e também chamado o apóstolo das nações, porque pregou não só para os gentios, mas para judeus e gregos, né, e que nasceu de uma tribo de Benjamim, né, então ele era um judeu de nascença. E ele era um combatente dos vícios, assim como um dia eu também o tive, né? Ele foi um homem bastante fiel a Deus. Ele foi um estudioso, né? Como sabemos, da escola de Gamaliel, porque ele precisou se aprofundar no conhecimento da lei, buscando colocá-la em prática. Porque Tarso, queridos, era mais do que uma colônia de Roma, e ele era de lá. Logo, ele recebeu também um título de cidadão romano, porque o seu pai, ele pertencia à seita dos fariseus, que eram os que conheciam a lei de Moisés. E eu te convido a abrir as nossas Bíblias, lá em Efésios, capítulo de número 4, para que a gente possa entender um pouquinho do propósito de Deus em criar 5 ministérios. Efésios, capítulo de número 4, vai dizer assim, versículo 11 em diante, 11, 12 e 13 apenas, que iremos ler. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Algumas versões aí vai estar escrito no lugar de mestre, doutores, mas é a mesma coisa, tá? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Não é para a minha vaidade, não é para a vaidade do pastor, não é para a vaidade do pregador. Não foi para isso que ele chamou os mestres, nem os evangelistas, nem os pastores, nem os diáconos. Foi sim para eles que seja o corpo de Cristo edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, a medida do varão perfeito. E, queridos, hoje tenho como missão, né, trazer para você conhecer um pouco mais, e temos que ser um pouco breve, porque o assunto mestre é bem extenso, e o relógio, ele é bem rápido, né? E iremos falar um pouco, né, de que ser um mestre, ou talvez um doutor na sua tradição, o que seria isso?
Porque, queridos, saiba você que uma das estratégias mais eficazes de Satanás é retirar o ensino da igreja. Se não tem ensino, e sem ensino da palavra de Deus, o que vai acontecer? Apenas nós vindo aqui, sendo ouvintes da palavra, né? Estaremos sujeitos a ouvir aquilo que o pregador tem a falar e não saberíamos se vem da parte de Deus, se é do coração do pregador, porque quando a gente só ouve e não conhece, a gente dá margem a heresias, de ouvir coisas que não são fundamentos de Deus, né? Porque, apesar de ser um monge, e, portanto, um membro do clero, Lutero, queridos, ele tinha inúmeras críticas com relação à Igreja Católica, porque o grande questionamento que movia Lutero, queridos, era a questão da venda de indulgências, como sabemos, né? Isto é, a igreja pedia doações de dinheiro em troca de perdão pelos pecados, né? E esse homem chamado Martim Lutero, um monge alemão, ele, insatisfeito com a cobrança dessas indulgências, ele passou a estudar na Bíblia, lá em Romanos, o que seria isso. Ele quis se aperfeiçoar no conhecimento, e ele elaborou 95 teses que fundamentou uma teologia que deu origem às novas denominações dentro do cristianismo, no qual eu e você hoje fazemos parte. Nós não estamos mais ligados à Igreja Católica, agora nós somos ligados à Igreja protestante. Porque Lutero ele havia escrito em 1516 a obra Comentários da Carta aos Romanos, na qual ele procurava discutir 3 pontos da doutrina católica: o conceito do pecado, que nós falamos hoje na nossa igreja, a questão das boas obras e a questão também do livre-arbítrio. E esse homem, ele se graduou em doutor em teologia em 21 de outubro, né? E foi recebido no Senado da Faculdade Teológica com o título de doutor em Bíblia. Tem algum doutor em Bíblia aqui? Né? Ele se aperfeiçoou, querido. E durante esse período ele estudou grego, hebraico, e para aprofundar-se no significado da origem das palavras que eram utilizadas na Bíblia. Então ele procurou sempre conhecer um pouco mais do que os outros, para que ele se tornasse um mestre. Né? E o conhecimento que logo ele utilizaria para a sua própria tradução da Bíblia. Ele mesmo traduziu a Bíblia. Porque, queridos, essa é a principal característica que transita no ofício de mestre, né? A capacidade inerente do mestre em dar vida a esta palavra, retirando dos olhos da igreja o véu e revelando aquilo que está encoberto e trazendo para a realidade atual e de uma forma viva, né? E nova, o que deve ser revelado pelas Escrituras. E o que é ser um mestre, queridos? O que é ser um mestre nos dias de hoje, nos nossos dias atuais? Quais seriam os requisitos hoje para sermos um bom mestre, um bom ensinador, né? Um bom doutor? Essa pessoa, queridos, ela é usada por Deus, na unção do Espírito Santo. Porque essa pessoa, quando mestre, ela pode contribuir
muito para a edificação espiritual e moral dos crentes, porque ele sabe trazer a verdade da palavra. Porque não precisa abrir a sua Bíblia, mas lá no livro de Eclesiastes resume o valor dos que ensinam com a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes você vai entender. Eclesiastes 12:11 diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Eclesiastes já dizia isso, Salomão. Para ser um bom mestre, queridos, para sermos bons mestres na igreja, são necessários alguns requisitos. Não podemos simplesmente nos intitularmos mestres. Não. Ah, mas eu fiz um curso de teologia, eu conheço um pouquinho a palavra, agora eu sou mestre. Não. Existem alguns requisitos. E o primeiro deles é apresentar-se a Deus. E a palavra diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, somente a primeira parte, procura apresentar-te a Deus aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. Amados, um bom mestre, ele deve ser um obreiro aprovado por Deus, e não apenas por faculdade de teologia ou do nosso mundo secular. Não. Portanto, aquele que ensina deve ser aprovado. Sabe em quê? No testemunho pessoal, na sua vida familiar. Salmos 128 dias vai dizer assim para você hoje: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temos que ser aprovados na nossa vida social e temos que ser aprovados também na igreja. Eclesiastes 5 vai dizer assim, 1 e 2, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Sabe o que Deus quer te ensinar nesta manhã, querido? Que aqui na casa dele, na casa de Deus, as palavras não devem ser as suas, mas as dele. Também ele diz que para sermos um bom mestre, não temos que nos envergonhar. Quem é mestre, querido, precisa ser exemplo para os fiéis. Então deve ter uma vida íntegra, para não ser alvo de acusações por parte dos que ouvem ou dos que de fora da igreja. Você imagine se um ensinador, um mestre, um doutor, dá escândalo, compromete o seu próprio nome, como ficará a sua imagem e o seu ensino? Terão créditos? Terceiro item, que maneja bem a palavra da verdade. Esse requisito, queridos, é muito importante, porque o mestre ou doutor é o homem que faz uso da palavra de Deus para ministrar para a igreja. E o seu manual, o seu livro de consulta, seu livro para ensino, deve ser a Bíblia Sagrada. Ele deve conhecer bem a palavra para poder preparar estudos, mensagens,
reflexões, e serem compartilhadas verbalmente ou por escrito para a edificação da nossa igreja. Porque o mestre, ele deve ser apto para ensinar. E para ter esse manejo, é preciso que o mestre ou doutor ele tenha certos cuidados. Para sermos mestres e doutores, precisamos ter cuidados, querido. O apóstolo Paulo, ele escreveu para Timóteo, seu discípulo. Ele diz assim para Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,13: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura e à exortação ao ensino. Essa dedicação, queridos, ela exige esforço e disciplina para que o desenvolvimento de um ministério ele possa ser frutífero. Então, você tem que tomar algumas decisões. Seja um bom leitor de bons livros de estudos bíblicos. Isso está também lá em 2 Timóteo 4,13. Seja leitor de bons livros de estudos bíblicos. Porque, mesmo que os bons livros não substituam a Bíblia, mas quando eles são escritos por homens de Deus, eles são excelentes auxílios ao preparo de estudos e mensagens. Procure também conhecer as versões variadas da Bíblia, principalmente as Bíblias de estudo. E examine, sempre as Bíblias de estudo, elas têm comentários, examine seus comentários, porque isso evita inserções heréticas em as suas próprias notas para transmitir à sua igreja. Utilize-se de dicionários, concordâncias e enciclopédias bíblicas, querido. Seja um leitor de revistas, jornais e periódicos evangélicos seculares, porque não podemos ficar junto da palavra, mas se conhecermos o que o mundo está falando, para que nós possamos confrontar a doutrina do mundo com a doutrina da palavra. Então, precisamos conhecer também o que está acontecendo no mundo, para que tenhamos o fortalecimento do nosso ensino na palavra. Outro também, queridos, nós temos que ter preparo teológico, mas cuidado. Um curso teológico de boa qualidade, ele não faz um excelente mestre no ensino da palavra. Porque isso é feito por Deus. Contudo, o curso, ele dá uma visão ampla, né, do estudo sistemático da palavra de Deus, a partir da teologia sistemática e de suas divisões. Quando nós fazemos um seminário, uma faculdade de teologia, lá nós vamos conhecer da hermenêutica, da homilética, da história da igreja, da geografia bíblica, ética, pastoral, didática, psicologia e várias outras cadeiras, né? Mas a Bíblia, querido, a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5:21, vai dizer assim para a gente: examinai tudo, retendo aquilo que é bom. Portanto, o mestre, queridos, ele deve ter conhecimento acima da média de seus alunos. Você ainda quer ser um mestre? Quem é que ainda quer ser um mestre? Tiago, ele adverte que muitos não queiram ser mestres, doutores ou professores, visto que receberemos mais duro juízo. Isso está em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Não é fácil ser mestre, não, queridos. Diante disso, é importante que os mestres eles sejam pessoas cuidadosas no exercício da sua missão,
pautando-se pelos princípios éticos e morais da palavra de Deus para que possam contribuir para o crescimento espiritual dos crentes nas igrejas, auxiliando os pastores, os líderes, a melhor conduzirem o rebanho do Senhor Jesus. Jesus, todos nós sabemos, né? Mestre por excelência, né? E antes de sua ascensão aos céus, quando ele se despedia dos discípulos, ele determinou-lhes de modo solene que eles deveriam ensinar. E diz lá em Marcos, capítulo 28, assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que lhes tinha mandado. Queridos, os Atos dos Apóstolos, eles registram a obediência dos primeiros apóstolos e discípulos no cuidado em cumprir estas determinações de Jesus. Que diz assim: após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino de pneumatologia. O que é pneumatologia? Na filosofia, é a parte da metafísica que trata da alma e de Deus. Amados, a palavra mestre nas Escrituras, ela tem um sentido de designar uma pessoa que é superior às outras em poder, autoridade, conhecimento ou algum outro aspecto, porque no hebraico a palavra Adon quer dizer soberano ou Senhor. Este era Jesus. Era o mestre perfeito, o doutor incomparável. Jesus foi por toda a Galileia, queridos, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Os ensinos de Jesus, sermões e aulas, eram eloquentes e eram profundamente convincentes, querido. Aqueles que ouviam Jesus, ele não ensinava apenas teorias abstratas, ou talvez até acadêmicas. Eles se impressionavam pela retórica, porque ele vivia o que ensinava, e ensinava o que vivia. Porque o mestre dos mestres, querido, ele fazia diferença em seu estudo, em seus ensinamentos, perante multidões. Porque na época de Jesus, queridos, o povo ele estava bastante descrente das mensagens dos escribas e dos fariseus, porque eles proferiam discursos eloquentes, legalistas, mas eram vazios de autenticidade e de poder. Não tinha poder naquilo que eles ensinavam, os escribas. Não tinha poder. Não foi por acaso que todas aquelas multidões, eles seguiam Jesus e elas aumentavam a cada dia. Por quê? Porque havia uma diferença dos ensinos de Jesus e dos fariseus. Jesus, queridos, ele falava com autoridade. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino. Multidões se maravilhavam, porque eles as ensinavam com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Ele era incomparável como Rabi da Galileia, de João, capítulo 3, versículo 2. Tanto que um dos mestres da lei, chamado Nicodemos, ele veio até Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Queridos,
Jesus é o mestre. Mas ele também constituiu mestres aqui nessa terra. E todo mestre, ele precisa ensinar como Jesus. Até aqueles oficiais que um dia foram para prender Jesus, eles desistiram, amados. Desistiram. E diz a palavra assim, ó. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram ao chefe dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram preso? Todos sabemos a resposta dos guardas, né? Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam aqueles guardas. Você que é mestre, querido, comece a falar conforme Jesus. Ensine que sem ele, nada podemos fazer. E para encerrarmos, quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo de número 25. João 6, versículo 25 em diante. Assim diz a palavra. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Quando Jesus chegou na sua vida, amados, o que você perguntou? Em um momento inusitado, Jesus chegou na minha vida. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Estamos andando atrás do mestre. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que me enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados, eles comeram o maná no deserto, e como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Então o mestre Jesus declarou para aqueles homens: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Não tem rejeitado, irmão, daquele que ouve a palavra. E este é o ministério do mestre. Ensinar que todo aquele que buscar a Jesus jamais será rejeitado. Para isso o Senhor constituiu o mestre, para sair pregando as boas novas, essa palavra que ela é viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes, capaz de dividir ossos, junta, medula, alma e espírito. O médico até abriu meu peito, mas ele não conseguiu alcançar minha alma e meu espírito.
porque somente a palavra ela tem o poder de transformar o homem. E que Deus te guarde, te proteja. Jesus te ama. Shalom.